Olá meus amigos, João Vitório, advogado. Se você não me conhece, esse é o nosso canal Vitório Neto Advocacia. A gente fala aqui sobre direito previdenciário e eu hoje estou em viagem, mas trouxe alguns equipamentos para poder gravar e resolvi fazer um vídeo sobre o que você deve saber, né, antes do seu processo de aposentadoria, o que você deve saber e fazer antes de dar entrada no seu pedido de aposentadoria. É importante você ter alguma noção do que você tem que fazer para você evitar principalmente erros no cálculo, erros no período do tempo de contribuição que você vai ter, porque eventualmente o INSS pode encontrar um tempo de contribuição, mas o seu tempo de contribuição pode ser outro, ou pode acontecer erros de cálculo, você pode estar ganhando menos do que você poderia ganhar. Então é importante você observar, antes de você fazer o seu pedido de aposentadoria, alguns pontos, e eu vou falar aqui desses pontos. O ideal também é que você faça um planejamento previdenciário com um advogado de sua confiança, né, que possa te dizer quais são esses erros, né, e te dar uma ideia de quanto que você vai se aposentar e os valores que você vai receber. A questão toda é a seguinte: hoje em dia, para você se aposentar, você vai ter que ver qual a regra que você se encaixa. Então, veio a reforma da Previdência agora em 2019 e criou uma regra para as pessoas, mas existem as regras de transição. Então, dependendo do seu caso, você pode se encaixar em alguma dessas regras de transição. A gente tem um vídeo, aliás, uma playlist, né, com vários vídeos falando sobre o tema. Então, você pode assistir aí também para você ficar inteirado, né, do que você precisa saber para poder fazer esse pedido de aposentadoria e entender quais são essas regras de transição. Mas basicamente você tem que ver primeiro qual a regra de transição que se aplica. E aí você vai, né, a partir daquele momento que você determinou qual a regra que é melhor, que é mais vantajosa para você, você tem que olhar também o seu CNIS, comparar o seu CNIS com a carteira de trabalho. Então o erro 1, o problema 1 que acontece é o CNIS tem um dado diferente da carteira de trabalho. E muitas vezes a sua carteira de trabalho ela te dá mais tempo de contribuição do que o seu CNIS. Então, por exemplo, no seu CNIS consta que você trabalhou numa empresa até por exemplo, 1989 e na carteira de trabalho você trabalhou na empresa até 1990. Então, isso dá uma diferença de um ano. Para você se aposentar, isso vai fazer diferença. Se você não observar isso, né, vai reduzir o seu tempo de contribuição e, consequentemente, você vai demorar mais para se aposentar. Se você também não falar isso no processo administrativo, não mostrar ao servidor do INSS que tem um erro ali, então ele pode desconsiderar esse período e fazer com que você reduza o tempo e aí eventualmente pode até negar o teu benefício de aposentadoria. Então é importante você olhar a carteira de trabalho com o seu CNIS e comparar se os vínculos batem, porque no CNIS ele informa a data de entrada e a data de saída das empresas, né, que você trabalhou. Então lá vai ter que estar igual ao que está na carteira de trabalho. Se houver alguma divergência, você pode e deve informar o servidor do INSS para ele corrigir o CNIS e na hora que ele for fazer o cálculo do seu tempo de contribuição, ele levar em consideração essa divergência. Né? Isso é um dos pontos que a gente olha quando a gente faz o planejamento previdenciário. O segundo ponto que a gente olha é a questão dos períodos especiais. Até 1995 era possível você reconhecer tempo especial, tempo de trabalho especial apenas com a assinatura da carteira, com o cargo, né, que você exercia. Então, se você pegar, muitas vezes o INSS não reconhece isso, quase sempre ele não reconhece esse período, mas até 95 você bastava ter a assinatura na carteira, né, de certas profissões, por exemplo, motorista de ônibus, né, carreteiro, tratorista. Tem uma lista de profissões que eu vou colocar aqui abaixo para você entender. E aí nessas profissões, se você exercia essas profissões e tinha na sua carteira de trabalho até 1995 anotado, bastava ter a anotação lá daquela função, você consegue contar o tempo especial. E o que vai acontecer com isso? Você vai aumentar o seu tempo de contribuição. Então isso aí ele aumenta, em média, os tempos especiais, a maioria são de 25 anos, mas tem de 25 anos, de 20 e de 15 anos. Mas a maior parte são de 25 anos. E o que acontece? Se você for homem, você vai multiplicar seu tempo de contribuição por 1,4. Então significa o seguinte: você trabalhou, por exemplo, de motorista de 1900 de carreta, né? Motorista de ônibus ou motorista de carreta de 1985 até 1995. Basta você ter essa assinatura na carteira que você vai conseguir aumentar o seu tempo de contribuição.
E aí você vai, em vez de ter 10 anos apenas, você vai passar a ter 14 anos de contribuição. Isso vai aumentar, né, o seu tempo de contribuição, vai diminuir o tempo real de trabalho que você precisa trabalhar para conseguir a sua aposentadoria. Então essa é uma coisa que a gente observa na hora de fazer o planejamento previdenciário, na hora de calcular quanto tempo falta para você se aposentar. E aí você deve levar em consideração isso também. Aí com essa lista de profissões você consegue ver, né? Você vai ter que comparar se você exerceu essa função ou não, né? E se está dentro dessa lista, para poder saber se você tem direito a se aposentar com essa contagem maior de tempo ou não. Outro erro que acontece em relação ao PPP. Né? PPP é um documento que a empresa entrega para você quando você sai. Se houver insalubridade, né? algum elemento, algum agente nocivo à sua saúde que te deu o direito de aposentar mais cedo. Então até 95, se você tiver, os PPPs eles contam, né, qualquer período que você trabalhou, mas até 95 você consegue reconhecer muitas profissões sem entregar o PPP. Então muitas vezes a empresa já faliu, já fechou, e aí você não tem como. Se você tem lá aquela função que te dá direito a reconhecer o tempo especial, você não precisa de PPP. A partir de 95 passou a ser obrigatório você apresentar o PPP. E aí quando você saiu dessas empresas, né, você trabalhou de 95 até agora, você recebeu esse documento, ou às vezes não recebe, né? Tinha muita empresa antigamente que não dava, então você tem que entrar em contato com a empresa para buscar esse PPP, ou até contestar no INSS ou na Justiça, para poder fazer com que você tenha essa contagem de tempo aumentada. Então quando você tem um PPP que comprova que houve um agente insalubre que era prejudicial à sua saúde, você tem direito a se aposentar mais cedo, e aí você consegue essa contagem de tempo diferenciada, né, em relação do que você vai conseguir, por exemplo, se você não tiver esse documento. E aí é uma coisa que você tem que observar. Às vezes você tem o PPP, mas ele não é válido, às vezes ele não indica o agente insalubre, ele não mostra como é que funciona, e aí pode te prejudicar. Porque se você tem um documento que não fala exatamente o que o INSS quer saber, você não vai ter essa contagem de tempo. Ou ele fala o documento fala o que tem, mas assim, o INSS não reconhece. Quando vai para lá, ele diz que você não comprovou que você estava exposto efetivamente àqueles agentes. Por exemplo, ruído, que é um dos mais comuns, né? Então ele diz lá que você não comprovou que estava exposto diariamente na sua função ao ruído. E aí você não ganha também esse tempo de contribuição, você não aumenta o seu tempo de contribuição, e aí consequentemente você vai se aposentar mais tarde. Então você deve observar essas coisas, né? Porque eu falei até agora, em relação à carteira de trabalho, comparar os vínculos da carteira de trabalho com o CNIS, né? Comparar se você até 1995 tinha alguma profissão que dava direito à contagem de tempo especial, e se você a partir de 95 trabalhou também em alguma função que dava direito à contagem de tempo especial, mas você tem que ter PPP, né? E aí se você juntar esse PPP, é possível você conseguir essa contagem. O que acontece muito, o INSS não reconhece o PPP. Às vezes você tem 5 PPPs, você junta, o INSS reconhece 1. E se você não olhar a decisão do INSS, o processo administrativo, você fica sem saber se ele reconheceu ou não. E muitas vezes a pessoa consegue aposentar. Ela já trabalhou mais do que o tempo que ela precisava e ela consegue aposentar, mas não foram reconhecidos todos os PPPs, e aí o benefício dela caiu, né? Ela recebe menos do que ela poderia receber. Então é possível também fazer uma revisão desse benefício, se algum PPP que você juntou deveria ter sido reconhecido pelo INSS, mas não foi reconhecido. Então é possível você fazer isso aí também. E aí você deve observar isso tudo. Com base nisso aí você vai ter seu tempo de contribuição, você vai saber quanto que você contribuiu efetivamente para o INSS. Até 1999, até 2019, que foi a reforma da Previdência, né, ano passado, era possível você fazer essa contagem de tempo, nessa conversão de tempo, na verdade. Se você trabalhou 10 anos sujeito a agentes insalubres, você poderia converter e isso viraria 14 anos. A partir de 2019 não é mais possível, a partir de novembro de 2019 não é mais possível fazer essa conversão, né? Então a partir de agora você não vai conseguir converter esse tempo especial, né, que você exerceu, para aumentar o seu tempo de contribuição para conseguir a aposentadoria comum. Porque existe a aposentadoria por tempo de contribuição comum e a especial. Então se você não conseguia a especial, você podia usar esse tempo, converter esse tempo, né, para usar para tempo de contribuição comum, né, que era a regra anterior. Agora basicamente existe aposentadoria só por idade, né? Ou aposentadoria especial também, mas você tem que ter idade, tem que ter tempo de contribuição, então tá um pouco mais complicado.
mas antigamente era possível você usar esse tempo e converter. Então até 2019 dá para você usar, depois disso você não consegue usar, né? E aí que está a importância de você fazer um planejamento previdenciário. Se você não tiver alguém que te ajude nesses cálculos, que te ajude a fazer essa contagem, você pode sofrer prejuízo, você vai receber um benefício menor, você vai se aposentar mais tarde do que você deveria, e isso é prejuízo. Se você for observar o seguinte, se você se aposentar um mês depois do que você poderia se aposentar, no mínimo aí você vai estar perdendo R$1.000, R$1.045, né, que é o valor do salário mínimo hoje. Então, se você não faz o planejamento certo para saber sua data de aposentadoria, para saber o valor que você vai receber, você pode estar perdendo dinheiro se você demorar um mês a mais de se aposentar. E é mais barato, compensa muito mais você pagar alguém para fazer esse planejamento para você do que você perder um mês de benefício. Imagine se você tem direito à aposentadoria de R$3.000 e você poderia se aposentar em março, mas você só se aposenta em junho porque você não sabia que você poderia se aposentar em março. R$3.000 vezes 3 meses vai dar R$9.000. Você deixou de ganhar R$9.000 porque você não fez um planejamento, né? Você não se antecipou ao INSS para ver quando que você poderia se aposentar, e aí você perdeu dinheiro. Aí você pensa que você vai gastar para fazer o planejamento, na verdade você vai ganhar, porque quando você sabe a data certinha, você não vai mais perder esse tempo, né? Dias ou meses ou até anos para se aposentar, e isso aí também você perde dinheiro. Então você investe, você bota dinheiro para fazer um planejamento, para você ter um retorno quando você se aposentar corretamente, com o valor correto e na data certa que você tem direito. Então é muito importante você fazer esse planejamento com um advogado de sua confiança e que saiba fazer isso. Se você quiser falar com a gente, tem os botões aqui, se você tiver no celular, você pode apertar aí em mostrar mais, e aí você vai ver a descrição, né, toda, e também tem os links para você falar com a gente. Aí você aperta, você vai ser direcionado para o site, vai ter e-mail, vai ter WhatsApp. Você usa esses botões e pode mandar mensagem para a gente para tirar sua dúvida, que a gente vai responder, né, dentro da medida do possível, porque também são muitas mensagens que a gente recebe todo dia, mas a gente sempre está lá respondendo e tirando as dúvidas do pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha gostado também da vista. Não sei se dá para pegar tanto, porque tá muita claridade aqui, fica meio contraste. Mas é isso, um abraço e até a próxima.